graça do Senhor Jesus possa tocá-lo nesse dia. Um prazer tão grande poder parar esse tempo para juntos meditarmos na palavra de Jesus. Ele é tudo que temos, Ele é tudo que precisamos e a vida que desejamos viver está nele, no Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Convido você nesse dia a abrir comigo a sua Bíblia, por favor, na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, a partir do versículo de número 6, assim nos ensina o apóstolo Paulo. Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé é que são abençoados com Abraão, homem de fé. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito aquele que persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, porque o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar essas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição no nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito por meio da fé. Você pode dizer: pastor, que texto complicado, o senhor não podia ter pego um texto mais simples para falar nesse dia? Não entendi nada. Pois bem, deixa eu te ajudar. O ponto aqui é o seguinte: os Gálatas estavam sendo influenciados por um grupo de pessoas, que nós chamamos de judaizantes, que estavam dizendo para eles que para entrar na fé cristã era preciso crer em Cristo. Mas o aperfeiçoamento da fé cristã acontecia à medida em que eles guardavam o sábado, a circuncisão, que é o corte feito no prepúcio do genital masculino, e guardando as festas judaicas. Quer dizer, olha, se o povo de Deus é o povo judeu, então se vocês querem fazer parte do povo de Deus, o povo judeu, vocês precisam crer em Cristo, mas também precisam guardar a cultura desse povo, para experimentarem da bênção de Deus. E aí o Paulo vai dizer o seguinte: bom, isso não faz muito sentido, não faz muita lógica, porque o homem que Deus usou na história para levantar esse povo foi Abraão. E Abraão se tornou parte da bênção de Deus não por fazer parte de uma cultura, não por guardar o sábado, não por se circuncidar e nem mesmo por guardar uma festa. Abraão recebeu a bênção de Deus, a justiça de Deus, à medida que ele creu na promessa de Deus. Olha que interessante. Os judaizantes estavam dizendo: para vocês serem abençoados por Deus, vocês precisam crer em Jesus e guardar uma cultura. O Paulo está dizendo: para vocês serem abençoados por Deus, vocês precisam crer em Deus como Abraão. Porque o Abraão é o homem que Deus usou na história para dar origem a esse povo, e a maneira como ele recebeu a bênção de Deus, qual foi? A fé que ele depositou em Deus. Ele creu em Deus e isso foi dado a ele como justiça. E, gente, basicamente a fé de Abraão tem dois princípios. O primeiro princípio da fé de Abraão é que Abraão confiou no caráter de Deus. Gente, quando a Bíblia diz que Abraão creu em Deus, não quer dizer que ele creu na existência de Deus. Porque crer na existência de Deus, até os demônios creem e estremecem. Quando a gente fala que Abraão creu em Deus, nós estamos falando que Abraão confiou no caráter de Deus. Talvez um texto da palavra de Deus que ajude a gente a perceber isso seja Romanos 4. Olha o que Paulo diz sobre Abraão em Romanos 4. Abraão creu em Deus e isso foi acreditado a ele como justiça. Abraão,
ele não atentou para o seu próprio corpo amortecido, nem mesmo atentou para o amortecimento do ventre de Sara. Ele não duvidou da promessa de Deus, mas em esperança, ele creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações. Não atentou para si mesmo, não atentou para o amortecimento do ventre de Sara, mas ele foi fortalecido na sua fé, estando convencido de que aquele que havia prometido também era fiel para cumprir. Então, onde se situa a fé de Abraão? A fé de Abraão está firmada no fato de ele acreditar que a promessa que Deus havia feito a ele, esse mesmo Deus era poderoso para cumprir essa palavra. Abraão cria no caráter de Deus. Abraão confiou naquilo que Deus disse a ele. Agora, a fé de Abraão não está apenas em confiar na capacidade, no caráter, naquilo que Deus é, mas em desconfiar de si mesmo. Abraão não cria que ele poderia produzir a promessa. Ele até tentou, né? Deitou-se com Agar, produzindo Ismael, que foi rejeitado por Deus. Mas o texto diz que na sua incapacidade e na incapacidade de Sara, é que Deus então concedeu a ele um filho gerado a partir de promessa, Isaque. E é por meio desse filho, ou desse descendente, Paulo vai dizer Jesus, que Deus prometeu trazer salvação, a promessa dele a todos os homens. Então não tem a ver com guardar uma cultura, não tem a ver com se esforçar. Pelo contrário, os que se esforçam para praticar a lei estão debaixo de maldição, porque aquele que tenta viver pela lei está em maldição diante de Deus, porque ninguém consegue guardá-la, ninguém consegue cumpri-la. Portanto, aquele que tenta se aperfeiçoar pelo esforço da lei está debaixo da maldição de Deus. Mas a bênção que Deus prometeu a Abraão alcança todos aqueles que caminham na mesma fé de Abraão. Ou seja, confiam no caráter de Deus, confiam naquilo que Deus é capaz de fazer e desconfiam de si mesmos. Sabem que na sua própria força não podem produzir o caráter de Deus, mas que Deus é capaz de fazer na vida deles tudo aquilo que Ele disse que é capaz de fazer. Em outras palavras, estou dizendo para você nesse dia que você precisa confiar em Deus. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.